Olá pessoal, bem-vindos ao canal Curiosidades com Matheus Aguiar. O nosso assunto de hoje, pessoal, vai ser sobre a localização do Jardim do Éden. Disse em meu segundo vídeo que o Jardim do Éden se localizava no Kuwait, no sul do Iraque, mas não fui tão específico, tão claro quanto a sua localização de fato. Vamos pelo princípio. Em Gênesis 2:8, Deus plantou um jardim no Éden, uma região situada no oriente do nosso planeta. Nesse jardim havia um rio que se dividia em 4 braços, né? Era um rio principal e seus 4 afluentes. O primeiro rio era chamado de Pison, e ele rodeia a terra de Havilá. O rio Pison, segundo Flávio Joséfo, historiador do primeiro século da nossa era, ele chama esse rio de Rio Ganges. Então, aí dá para a gente entender, né, que o Ganges é um dos principais rios da Índia, uma nação ao oriente, né, do nosso planeta. E o outro rio era Gion, que Flávio Joséfo chama de Rio Nilo. E a gente sabe aonde fica o Rio Nilo. O Rio Nilo é um dos maiores rios do mundo, né? Perdendo para o Amazonas, que tem o maior fluxo de água, né? O Rio Nilo é um rio de grande extensão. Ele se divide em 2 rios, né? O Nilo Branco e o Nilo Azul. O Nilo Branco vai para a terra de Cuxi, que é a terra da Etiópia, né? Porque quando a gente lê lá na Bíblia, o rio Gion, ele rodeia a terra de Cuxi. Então, Cuxi é a Etiópia hoje. E o terceiro rio é o Eufrates, que Flávio Joséfo chama de Fora, que é um nome grego, né, dado para ele. E o quarto rio é o Tigre, chamado por Flávio Joséfo de Diglate, ou Idequel, na Bíblia, né? Aí podemos entender em que região do globo se situava o jardim, né? Ele se localizava no Oriente Médio. E é nessa região que surgiu as primeiras civilizações, né? A humanidade surgiu nessa região, né? Não na África, como os evolucionistas dizem. Mas não rebato a ideia deles, a doutrina evolucionista, porque ambas, a criacionista e a evolucionista, exigem fé, né? Pra gente acreditar. Mas nosso assunto hoje é sobre a localização do Éden, né? Do Jardim do Éden. O jardim que Deus plantou para colocar o primeiro casal, né? O primeiro homem e a primeira mulher. Hoje, quando vemos a geografia da Terra, a gente observa que o jardim claro, né? É óbvio, não pode ser encontrado. Mas a topografia do planeta mudou, né? Como eu disse em um vídeo, que na época do dilúvio, as montanhas eram mais baixas. Não era como hoje, né? Tem essas grandes cordilheiras por aí, como o Himalaia, né? Os Andes, as montanhas rochosas, as quais citei em outros vídeos. Na minha opinião, na minha modesta opinião, né? Eu não sou cientista, nem historiador, né? Mas eu sei algumas coisinhas. A Terra tinha um único continente, né? Eu acredito que havia a Pangeia, um único continente. Ela se separou, né? Após o dilúvio.
né? Deus separou os continentes. Não levou milhões e milhões de anos para separar, né, os continentes. A tal da deriva continental aconteceu em um ano, né? Os continentes se dividiram durante o período do dilúvio. É a minha opinião, né? Porque a Pangeia, né? Acreditar em Pangeia. Aí depois a Pangeia dividiu em Laurasa, Gondwana. É ideia evolucionista, né? Dos evolucionistas. Acreditar na Pangeia é muito mais fácil, né, do que acreditar nos mitos, né, que se contavam antigamente, né, em livros, né, contos orais, né, sobre... Até um livro foi lançado, né, uma escritora escreveu sobre a Lemúria, o continente perdido, como Atlântida, essas coisas assim. Mas isso para mim eu acho que é mito, é lenda. Se bem que as lendas são baseadas na verdade, né? Mas esse continente, Lemúria, né? É até fácil, um pouco fácil de acreditar, né? Mas eu prefiro mais a ideia da Pangeia. Porque essa ideia desse continente perdido é um mito, né? Então, é meio complicado a gente acreditar nessas coisas. Porque, segundo essa escritora, eu não me lembro bem o nome da escritora desse livro que fala sobre essa terra, né, que afundou no mar. Tinham pessoas de 3 metros de altura, então é meio complicado. Talvez são os gigantes, né, do Gênesis 6. Na Índia tem até uma espécie de ponte, um braço de areia que vai para algum lugar no mar, né? Mas aí a ponte termina. Eles chamam essa ponte de Ponte de Adão. Aí reforça, né, a ideia do continente perdido. Fiz este vídeo, pessoal, para explicar sobre a localização do Jardim do Éden. O jardim que Deus plantou, né, para colocar o homem e a mulher. Muito obrigada a todos que assistiram este vídeo. Até a próxima, se Deus quiser.